agora chegamos na parte final, vamos falar do eudaimonismo, que é muito interessante, que é a doutrina que admite ser a felicidade individual ou coletiva o fundamento da conduta moral humana. Isto é, que são moralmente boas as condutas que nos levam a ser felizes. Eu me lembro que aqui na primeira aula alguém comentou isso e eu disse, eu estou de acordo. Eu acho que a moralidade tem tudo a ver com a felicidade. Eu acho que agir bem é o que vai nos fazer felizes. Isso é uma visão de eudaimonia. É diferente da visão kantiana. Agir bem não é o que vai me fazer felizes. É o que diz a visão de Nietzsche. Agir bem é o que vai me fazer feliz. O problema é o que é o bem. É um bem desconectado da razão ou um bem conectado com a razão. É um bem igual a prazer, é o bem igual a finalidade. É o bem igual a dever. Percebem? Mas que a vida moral tem tudo a ver com a felicidade, me parece algo da experiência cotidiana até. A gente quer que os nossos filhos sejam felizes. Não queremos robôs, né? Queremos pessoas frias e apáticas. Queremos pessoas felizes. E para isso vão precisar agir bem, porque agindo mal não vão ser. Esse é um problema. Então, como é isso, né, na visão aí filosófica? Aristóteles, já mencionei. Realmente, a vida moral tem tudo a ver com a felicidade. E como é que a gente adquire a felicidade? Através das virtudes, dos bens, precisamos ter alguns bens, e também da contemplação, porque ele entende que a vida intelectual é algo que realiza tão profundamente o homem, e ele tinha essa capacidade, né, de intuir, né, os grandes princípios, e a metafísica, e a lógica, que ele realmente entendia que era impossível ser feliz sem aceder a esse universo, né, da contemplação. Mas não bastava isso. Você também precisava agir bem. Isso integra a vida feliz, né? E toda a ética a Nicômaco é um tratado sobre as virtudes. Muito legal. Então, mas também os bens, porque a gente tem essa esfera básica, elementar, de necessidades materiais que precisam estar satisfeitas até para a gente poder contemplar, né? Se a gente estiver aqui atrás do corre-corre da vida sem bens, a gente não tem esse tempo, né, para participar da vida política, da vida também contemplativa, enfim. É uma visão. Santo Tomás, né, no século XII, que é um santo católico, teólogo, né, que, aliás, que prezava muito Aristóteles, ele sempre se dirige a Aristóteles assim, o filósofo, é o filósofo por antonomasia, né, para Santo Tomás. Ele diz assim, para começar, felicidade perfeita nesse mundo não existe. Felicidade perfeita é só no céu. Mas aqui na Terra a gente sim pode adquirir uma felicidade imperfeita. Sempre aqui a felicidade ela é compatível, a felicidade possível aqui, com contrariedades, com doença, com problemas, mas a gente precisa de virtudes, isso sim. Sem virtudes a gente não é feliz. Os bens para ele não tem tanta relevância, né? Menos do que tem para Aristóteles. Claro que é elementar os bens necessários para a nossa sobrevivência, mas a felicidade aqui se conquista com virtudes. Então, felicidade e vida moral tem tudo a ver. Percebe? A resposta é a questão da felicidade. Como eu faço para ser feliz? É assim, praticando virtudes. Ockham vai negar que a vida moral tem a ver com virtudes e com felicidade. Vamos lá. Deus é poder, vontade. Não podemos abarcar o logos. Por que Deus fez desse jeito as coisas e não de outro? Devemos cumprir as leis de Deus, isso sim. E a vontade divina não tem nada a ver com o ser divino, o qual eu não posso abarcar. Então, não é que Deus mande fazer o bem e evitar o mal. A gente falava, isso está na nossa natureza, a sindéreses. Fazer o bem, evitar o mal, é algo inerente, a vida moral é inerente a nós. Ele diz assim, não
Deus não manda fazer o bem e evitar o mal, o que ele manda é ser obedecido. Então, vejam, a transcendência divina na ordem gnoseológica, eu não sou capaz de captar quem é Deus, o Logos divino, leva necessariamente a uma ética em que o homem tem que obedecer sem entender. Ele também não entende a Deus, então também não vai entender os mandamentos divinos, mas ele precisa obedecer. Mas isso não tem nada a ver com vida feliz. Percebe essa ruptura entre a ordem do conhecimento e a ordem da vontade, da liberdade, da deliberação? No fundo, é uma quebra na natureza. Por quê? Porque a partir do concreto, singular, experimental, a gente não deriva nada, que é também uma questão kantiana posterior. E Kant vai ser quem nega, assim, decididamente, o daimonismo. Não, vida moral não tem nada a ver com ser feliz, nada a ver. Tem a ver com cumprir o dever. Isso é ser moralmente bons. E não só nem cumprir o dever, é agir por dever, isso é que é agir bem. Então, Kant critica todo o sistema que introduz na intenção moral a consideração da felicidade vista como um fim. Isso contamina a vida moral, você querer ser feliz. Como assim? Isso não tem nada a ver. Ele mantém que todo eudaimonismo é uma prática egoísta. E aqui, citando literalmente, fazer do eudaimonismo um fundamento da vida moral, da virtude, é matar a moralidade. Gente, eu quero ser feliz. Que pessoa imoral. Eu não quero agir para ser feliz. Que imoralidade. Então, essa é a visão kantiana que às vezes está no nosso consciente. Então, felicidade e moralidade são duas ordens diversas, não tem nada a ver. Assim como o mundo do sensível não tem nada a ver com o mundo intelectual e moral, assim como o mundo dos fenômenos não tem nada a ver com o noumeno, né? Para usar a linguagem kantiana. Então, como é que se concilia a felicidade e a vida moral? Na outra vida. Então, isso é postulado mesmo kantiano, postulado da razão prática. Os 3 postulados da razão prática são a existência da liberdade, a existência de Deus e a imortalidade da alma. Ele diz, não, Deus existe, a imortalidade da alma é verdade e a liberdade também. Só que isso, gente, é um postulado do meu sistema moral. Não é que a minha razão me levou a acreditar que existe uma causa onipotente, um logos. Não, a minha razão não me permite, porque eu da experiência não posso captar nada que seja universal. Então, a própria existência de Deus é um postulado que a minha razão pede para a vida moral. Percebem como é o racionalismo levado ao extremo e um formalismo levado ao extremo? É uma desconexão entre o sensível e o intelectual e moral, porque são 2 universos que não conversam. E é a minha razão que induz o que é moral. Não tem nada que foi dado por Deus, pelas leis divinas, e ele é cristão, hein? Enfim, tem lá no final da vida, ele tem algumas posições, obras póstumas, aliás, que fazem um pouco até duvidar um pouquinho dessa percepção que ele tinha, assim, como cristão. Mas o fato é que ele, no sistema dele, Deus existe, a imortalidade da alma existe, mas não como fruto de uma derivação intelectual, de uma causalidade, sim, de uma exigência do seu sistema moral. Então, a visão kantiana de eudaimonismo é péssimo, horrível. E aí, gente, vamos agora na conclusão. Eu até peço desculpas de ler aqui com vocês o texto, mas eu procurei explicar antes para tornar essa leitura mais acessível. A separação entre felicidade e vida moral tem origem na ascendência da liberdade de indiferença e na cisão do natural desejo de felicidade do homem. A vida moral perdeu o seu apoio interior na liberdade. Em outras palavras, a pessoa não se considera inerentemente moral. Ela torna-se pessoa moral artificialmente, mediante os constrangimentos da lei impostos por Deus, pela sociedade ou pela razão. Faz sentido? Quer dizer, a moral é uma coisa que é externa a mim, e eu sou moral na medida eu ajo bem ou mal, de acordo com a coerência com essas leis externas, mas não é que eu me inclino
a isto ou aquilo. Não, não. Eu sou uma pura vontade, uma pura capacidade de escolha entre isso e aquilo. Não tem nada a ver com a ideia de bem e menos ainda com a ideia de fim, que são as ideias elementares aristotélicas, especialmente a ideia de fim, porque é o fim que qualifica o que é o bem. Como a gente falou, né? Essa sala está ordenada assim, porque tem um determinado fim que impõe com que isso seja um bem. E o fim necessariamente implica a ideia de razão, porque só o homem estabelece fins. A natureza está cheia de fins, mas não foi a própria natureza que impõe esses fins. Mas nós temos esse poder de impor determinados fins, e é por isso que nós somos livres. Eu não necessariamente ajo conforme uma inclinação natural. Eu ajo como eu quero. Mas isso supõe o quê? A ideia de fim. E a boa escolha e a verdadeira liberdade é escolher fins adequadamente, conformes a minha natureza. Então, a partir do século XVI, o que aconteceu, gente? Olha que coisa interessante, isso é um fato histórico. Os tratados de teologia moral deixam de falar de felicidade. Não tem mais assim como tem hoje. Se vocês abrirem o Catecismo da Igreja Católica, quando vai falar dos mandamentos, começa falando de felicidade. Depois fala de consciência, de liberdade, de virtudes. Aí depois vem primeiro mandamento, segundo mandamento, mas antes, isso daí está em função de outra coisa, que se chama felicidade, bem-aventurança. Existe a consciência, existe a liberdade. Está lá no Catecismo da Igreja. Nunca é lícito agir contra a própria consciência. A virtude é um princípio interior de ação. Está escrito lá. Mas está escrito agora, não estava escrito antes. Eu, quando era criança, aprendi no meu catecismo, que eu sabia de cor até, porque eu sempre fui boa de decorar. O que é a virtude? A repetição de atos bons. Olha que interessante, a repetição de atos bons, parece que é uma coisa externa. Não é interessante? E, no entanto, não é isso exatamente. Claro que repetir atos bons favorece, em muitos casos, o desenvolvimento das virtudes, mas eu não posso reduzir a virtude a algo mecânico, é óbvio. É óbvio quando a gente tem um pouquinho mais de perspectiva filosófica. Senão a gente pode achar que é isso. A virtude é repetir determinados atos que vão levar a determinados hábitos virtuosos e eu serei bom, assim, obedecendo. Então é uma redução profunda, aparentemente inocente ali nas palavras, mas que implica visões de fundo que podem estar gravemente assim, errôneas em relação à própria natureza humana. Porque eu não quero ser um repetidor de atos, então eu serei virtuoso. Não, eu quero ser alguém que, de acordo com determinados fins, elege o que para mim é um bem e agir segundo isso. E isso vai me fazer feliz. Então, a boa notícia, como eu disse, é que o Catecismo da Igreja Católica ele se abre com o tema da felicidade quando vai falar da vida moral. E aí a questão, podemos classificar os sistemas que fazem da felicidade o critério de julgamento moral, sistemas hedonistas, utilitaristas e, portanto, errôneos? Então, vamos chegar lá, em poucos minutos. Prazer e alegria são duas concepções diferentes. De fato, as bem-aventuranças evangélicas, em nenhum momento elas são um convite ao prazer. Não. Mas também não é que sejam um convite a uma vida sem nenhum prazer. Também não é isso. Então, eu estou citando aqui Santo Agostinho. Assim como todos estão de acordo em quererem ser felizes, assim também estariam de acordo em querer alegria. E a esta alegria chamam vida feliz. A vida feliz é uma alegria que vem da verdade. É uma alegria que vem de ti, se refere a Deus, que és a verdade. Conheci por experiência muitas pessoas que querem enganar, mas ninguém que quisesse ser enganado. Por que é que, então, não sentem alegria na verdade? Olha que coisa interessante. O que ele está fazendo? Ele está remetendo o problema da felicidade não ao prazer, e sim à alegria. Todos querem ser felizes, mas a alegria vem da verdade. Ninguém quer ser enganado. As pessoas até podem querer enganar, mas ninguém quer ser enganado. Existe uma alegria na verdade.
Então, é nesse plano que vai se situar a felicidade, e não no plano simplesmente do prazer. Então, aí está um pouquinho a chave de leitura. Não é que o problema está em a gente querer ser feliz. Isso é o mais inerente à pessoa humana. Seria uma quebra na natureza humana dizer que a gente não pode ser feliz, onde já se viu. Isso é o que eu mais quero. Isso é o que todos aspiram, e não é de agora. Escritores da antiguidade, todos estão de acordo com essa premissa. Porque isso está na nossa natureza. Agora, a felicidade no homem se reduz ao aspecto sensível e emocional? Ou é mais do que isso? E, eventualmente, até eu posso ser feliz mesmo não tendo satisfeito um aspecto sensível? E será que o fato de eu buscar um bem espiritual sublima o aspecto sensível? Absorve, despreza? Ou não? Ou será que o aspecto intelectual, então, significa que eu não posso ter prazer? E moral? Será que a virtude exclui o prazer? Percebem? Essas eram as questões dos antigos. Mas sempre a gente está buscando ser feliz, e agir bem nos leva a isso, a ser felizes. Então, esta é a questão. Prazer e alegria são experiências muito distintas. Prazer é um contato com algo que nos causa satisfação material. E é uma sensação agradável causada por um contato com alguma coisa exterior. A alegria é algo interior, é um efeito de uma ação excelente, como disse Santo Agostinho. A alegria, na verdade. E é um ato, olha que coisa bonita, de autenticidade da virtude. Não sei se vocês já viram, creio que sim, todos nós já teremos visto alguma vez, uma bailarina dançando maravilhosamente. Eu, pessoalmente, acho algo assim extasiante, maravilhoso. Provavelmente ela está muito feliz fazendo isso. Aliás, não sei se vocês já percebem também, tem algumas comidas que a gente come e a gente percebe, isso aqui foi feito com amor. Não é assim? A gente percebe a alegria, né? Quando você faz aquela virtuose. Né? Claro que supôs muito trabalho, muito sacrifício, muito treino, muita exigência para a bailarina fazer aquilo com tanta naturalidade. Mas se ela fizesse de uma maneira um pouco durinha, um pouco robotizada, não seria tão bonito, não é verdade? Não seria um grande intérprete também, se a gente pensar em um pianista, né? Já que eu usei aqui esse exemplo. Faz com muita liberdade aquilo lá. Né? Então, é essa alegria que dá a liberdade de você dominar e superar, eventualmente, as técnicas, ou até as regras. Porque a felicidade, a liberdade, tem muito a ver com essa criatividade. Por isso que as pessoas mais sábias, não é que elas escolhem, olhando lá uma receita, deixa eu ver como é que eu tenho que fazer. Elas sabem. Eu lembrava do gol lá, maravilhoso, que a gente viu na Copa do Mundo, a proporção áurea ali naquela virada de bicicleta. O que foi aquilo, meu Deus? Né? Então, não tem nenhuma receita para dizer faça o gol assim quando a bola vier desse jeito e você estiver na posição X. Isso não existe. E a nossa vida é tipo um campo de futebol. A gente tem que tomar várias decisões ao longo do dia. E a gente vai procurar decidir bem. Como é que eu acerto? Cadê o manual para me dizer? Não existe. Mas eu posso ter familiaridade com o bem, eu posso ser uma pessoa sábia, eu posso ser uma pessoa virtuosa que acerta. E, às vezes, para um eu vou seguir uma determinada regra, para outro não. E eu estarei agindo bem. Porque a vida é assim. As regras são muito poucas. O essencial, que a gente falava, lei moral natural, é algo super generalista, que admite 1000 derivações, 1000 situações. Não existe lei que abarque tudo que é caso, não existe. Posso falar isso como advogada. Senão, a gente vai ter que criar 250 leis para cada coisa, o que é um absurdo. Eu sempre fiquei assim, meu Deus, um pouco surpresa e, ao mesmo tempo, até triste. Eu, uma época, dei aulas de ética e responsabilidade social na Fundação Getúlio Vargas. E um dos temas que a gente estudava eram os códigos de ética. Gente, não estou mentindo, eu vi códigos de ética de grandes empresas que estavam lá entre as obrigações cumprimentar o porteiro. Precisa ter uma lei para isso. E saía, era uma época que estava muito em moda os códigos de ética, como se fosse, olha como as empresas agora estão
realmente vivendo a ética nas empresas. Por quê? Porque tem muitos códigos. Bom, fora que é outro assunto, como é que os códigos eram elaborados. Porque algumas empresas faziam de uma maneira muito bacana. Outros era assim, contratavam um escritório de advocacia para ele fazer o código para você. Coisa mais fake do universo. Mas você precisava dizer que você tinha um código de ética, senão você não era ético. Então, chega a esse, digamos assim, surreal, né? A gente pensar que a ética é um código. Mas é essa, às vezes, a visão que a gente tem. A ética é um monte de receitas que você deve observar para agir bem. Só que a ética é um princípio inferior da ação. E quando você vê tanto ético, tanta lei, sabe o que você vê? Tantos códigos de ética, tantas leis, você vê o que? Um nível de moral compartilhada muito baixo. O elementar parece que não se capta, ou seja, não é sinônimo de elevação moral, é sinônimo de degradação moral. É o contrário. Ou seja, a ética não é regra, não é isso que faz a gente mais ético. É um princípio interior da ação, que tem a ver com o quê? Familiaridade com o bem, trabalho intelectual, pensar, agir. E a gente vê pessoas muito sábias, com pouquíssima instrução, mas sabem viver e são felizes, perfeitamente. Por quê? Porque adquiriram essa familiaridade com o bem, esses princípios mais gerais, que são, segundo Sófocles, Marco Túlio Cícero, acessíveis à razão humana. A gente pode perceber. Faço bem, evito o mal, né? Não rouba, não mente, não mata, não fere, não xinga, não reclama. Um monte de coisa que a gente vê que, puxa, é agir bem. Isso é intuitivo quase. Só que a gente, de repente, partiu para um formalismo tal que nós vamos derivar o que é o bem racionalmente, e aqui está a ética nesses códigos e nessas regras, e, desculpa, complica um pouco coisas que são do próprio saber espontâneo, que é claro que precisa haver uma reflexão filosófica sobre o saber espontâneo, mas quando a gente filosoficamente rejeita o saber espontâneo, deliberadamente, como se isso não é ciência, isso não é ciência, esquece. Então a gente começa a ter muitos problemas e muitas complicações. Para finalizar aqui, quase acabando, daqui a pouco a gente interrompe. Prazer e alegria. Prazer, sensação agradável, causada em contato com algo exterior. Alegria, algo interior. É um efeito da ação excelente. Prazer, é o oposto, dor. Posse de um bem material, isso me causa prazer. Alegria, oposto da tristeza, não é o oposto da dor. Posse de um bem espiritual, pode surgir alegria até no enfrentamento da dor. Quando a gente vê um atleta, por exemplo, que, venceu, né? Ele não está sentindo um grande prazer, né, em respirar mal, mas ele sente uma alegria imensa, né? São coisas distintas. Breve, variável, superficial é o prazer. Dura enquanto dura o contato. E é algo individual, né? Diminui. Quando a gente está comendo alguma coisa gostosa, dá para alguém, diminui meu prazer. É assim. Alegria é algo duradouro, é comunicativo, cresce quando a gente compartilha, né? É outra realidade. Então, quando a gente reduz a felicidade ao prazer, realmente a gente tem uma visão muito pobre. Mas quando a gente leva a felicidade para o âmbito da alegria, a gente está descobrindo a conexão profunda que existe entre moralidade e felicidade, entre liberdade e natureza. E não tem nenhum problema a gente querer ser feliz, aliás, é o natural, seria muito estranho que a gente não quisesse. Aí eu gosto muito desse Sertilange, que é um teólogo, já faleceu, dominicano. Ele tem um livro muito famoso, que, aliás, eu percebi que atualmente está sendo revisitado, que se chama A Vida Intelectual. Ele dá muitas dicas interessantes, é um livro legal. E nesse outro livro dele, que se chama Deveres, olha que frase bonitinha. Se chama virtuoso aquele que tem gosto em praticar atos virtuosos, não aquele a quem repugna. Como em arte, um virtuoso exibe tanto mais arte quanto mais sorridente vence as dificuldades. Então, uma pessoa que não gosta do bem, por muito que ela faça o bem, ela não age bem. Essa é a visão kantiana, e nesse aspecto ele tem a sua propriedade. Não é agir conforme o dever que nos faz virtuosos,
Só que não é agir por dever, é agir por amor ao bem, é diferente. E o bem tem a ver com o fim, também é diferente do Kant. Mas, realmente, o agir bem não se reduz a cumprir um protocolo. Seria uma redução. E aí, gente, eu já estou terminando, agora vou citar com uma frase linda e vocês vão concordar. A experiência da alegria gera um eudaimonismo em um sentido muito diferente da crítica kantiana. A alegria é perfeitamente compatível com a excelência moral e contribui para a sua perfeição. A fonte da alegria está na profundidade do ser, na raiz da liberdade, quando esta se abre à bondade e ao amor. E a descoberta da alegria em meio a dificuldades é o passo decisivo para a maturidade moral e a maturidade humana. A alegria não destrói o prazer. A alegria refina o prazer. De quem é que sabe curtir? Quem tem virtudes. Quem é que sabe apreciar? Quem é virtuoso. É algo, me parece assim, muito constatável na vida real. Muito constatável. Agora, claro, em momentos de prazer está tudo certo, mas isso dura muito pouquinho. A gente vê muita gente muito pouco virtuosa com muito prazer, e exibindo, ostentando tudo isso. Mas a gente, com um pouquinho de maturidade humana que a gente tem, um pouquinho de quilômetro rodado, a gente sabe o quanto isso, digamos assim, é momentâneo, é legal, preenche, porém até certo ponto. Né? Porque a vida é mais do que isso, bem mais do que isso. Então, finalizando, de que depende a felicidade? Aristóteles, contemplação, virtude e bens. Santo Tomás, virtudes e felicidade, ainda que imperfeita. Utilitaristas, é o que a gente vai ver no próximo bloco, depois do almoço. É ético, prazer e utilidade, porque trazem felicidade. Então, é uma maneira também de reduzir a felicidade àquilo que é útil ou prazeroso. Ockham, Deus não manda fazer o bem e evitar o mal, e sim ser obedecido. A moral tem a ver com obrigações e não com a felicidade. Kant, felicidade e moralidade são ordens diversas da felicidade. A felicidade não pode ser um princípio da vida moral. A conciliação entre a ordem da felicidade e a ordem moral vai ser depois dessa vida, postulando a existência de Deus e a imortalidade da alma. E agora, para finalizar, a visão do Catecismo da Igreja Católica recente. E eu vou citar agora um teólogo que eu amo, que se chama Servet Pincers. Ele é fantástico, faleceu faz poucos anos, é dominicano e é um intérprete tomista muito profundo. Ele tem um livro maravilhoso que se chama As Fontes da Moral Cristã. Eu recomendo. Eu acho que ele não está traduzido para o português. O original é em francês, está traduzido para o inglês e está traduzido para o castelhano. Mas tem um livrinho dele que se chama, que é uma redução desse livro, As Fontes da Moral Cristã, que se chama A Moral Católica, que ele foi editado pela editora Quadrante, não faz muito tempo. E é um livro pequeno, é um manual. As Fontes da Moral Cristã seria um livro para professor, e A Moral Cristã é um livro para aluno. Então, ele escreve de uma maneira super didática, super suave, mas bem profunda. E eu acho que vocês podem aproveitar muito a leitura. A Moral Católica, desculpa. Servet Pincers. Se escreve assim, S-E-R-V-A-I-S, Servet, né? S-E-R-V-A-I-S. E Pincers se escreve assim como eu estou dizendo, só que com CK, né? Pincers. Tá. Eu acho que vale a pena porque ele dá uma visão muito profunda sobre isso que a gente falou aqui. E esse livro está traduzido para o português, que é um resuminho de As Fontes da Moral Cristã. E aí, terminando agora mesmo de verdade. Né? A disciplina é a primeira etapa da educação moral. O Decálogo formula as prescrições e proibições essenciais. E a lei tem um papel pedagógico. Claro, quando a gente dá algumas leis para a criança, isso tem um papel pedagógico. Eu não vou falar para a criança, não põe o dedinho na tomada, porque tem a corrente elétrica, você pode ser eletrocutado, isso vai ser horrível. Você não vai. Você vai dizer, tira o dedo da tomada, salva a criança quando pega a faca, quando põe a mão no fogo.
claro. Então, existe um papel pedagógico em algumas regras. Em alguns momentos, elas são indispensáveis. Porém, o progresso pessoal e a formação na virtude, que é a segunda etapa da educação moral, pensar que a virtude não é um hábito formado pela repetição de atos materiais. É uma capacidade pessoal de ações de qualidade. Então, o Sermão da Montanha critica aquela moral legalista dos fariseus. Então, não se trata de... A gente precisa compreender. E aí, olha que lindo como ele termina, citando a carta de São Paulo aos Efésios. É a etapa adulta e a maturidade da liberdade. O homem é capaz de assumir pessoalmente o conjunto da sua vida, de ordenar seus atos a um desígnio superior, a um projeto de vida que dê sentido, valor e fecundidade à sua existência. Constituir esse homem perfeito na força da idade que realiza a plenitude